Fala gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o meu xodó e vou estar falando mais um pouco sobre essa guitarra, como vocês pediram, né? Então vamos lá, eu já disse, é uma Memphis MG32 e como tá no título do vídeo, a melhor guitarra barata, né? Nessa guitarra eu paguei R$365 e com ela original você consegue fazer um sonzinho básico, uma coisa de boa ali. Agora o que eu falo pra você fazer é trocar a captação e aprender a mexer na tua guitarra, aprender a regular as oitavas, aprender a baixar as cordas, aprender a blindar ela, deixar ela blindada, tudo isso você pode pesquisar na internet e você mesmo vai fazer a sua própria guitarra barata. Pode ser uma Memphis, pode ser uma Ceise, pode ser uma Tajima, você escolhe, até porque eu disse que todas são quase tudo a mesma coisa, entendeu? As da Ceise são um pouco mais caprichadas, mas também são um pouco mais caras. Mas em questão de timbre é a mesma coisa, captador chinês e já era. É tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Então você vai fazer sua própria melhor guitarra barata, beleza? Então vamos lá, eu vou falar o que eu fiz nessa guitarra. Mudanças brutas que eu fiz nela, sim, foi a captação. Vocês podem ver que aqui tem um par de captador Malagoli. E se você tá pensando em comprar Malagoli, pô, vai na fé. Só não compra o Malagoli Distortion, que ele tem um agudo muito chato, entendeu? Pelo menos na minha opinião. Só de trocar a captação, tu já mudou da água pro vinho. Agora falta dar outras melhorias, né? Se você sabe regular a tua guitarra, se você já aprendeu a fazer tudo isso, se você já procurou na internet, aprendeu tudo isso, né, cara? Parabéns, é isso aí que você tem que fazer e é isso que eu fiz, o que eu acho melhor. É você pegar a tua guitarra e conhecer ela, aprender a regular ela. Eu vejo cara que leva a guitarra no luthier pra oitavar, pra abaixar as cordas. E eu falo, caraca, mano, tá louco, não sabe fazer isso ainda não? Porque isso pra mim são coisas básicas que você tem que saber, entendeu? É a mesma coisa que você levar seu carro no mecânico pra regular a altura do banco, o retrovisor. Pra mim é isso. Então beleza, vamos supor que você já trocou a captação e já regulou ela inteira. Mesmo que seja você sozinho ou no luthier, tanto faz. O importante é ela estar arrumada, né? Só de fazer isso é o que eu já disse, já mudou da água pro vinho. Dane-se a guitarra que for, pode ser uma Jennifer, se você fazer isso vai ficar da hora. Depois de fazer isso, se você ainda não estiver tão satisfeito assim, você tá querendo uma coisa mais sofisticada, mais da hora, tu manda uma blindagem nela. Pra que serve a blindagem? A blindagem serve para tirar os ruídos da guitarra. Às vezes você pega uma guitarra, tá aquele ruído escroto, você coloca uma distorção, fica pior ainda. É claro, o captador tem que ser humbucker para funcionar isso, porque um single sempre vai ter ruído. E a blindagem é nada mais nada menos que papel alumínio. Ou fita de cobre, aquelas fitas que você compra e vai passando assim. Mas esse trabalho já é um pouquinho mais complicado, eu recomendo sim você levar num luthier. Ou, se você é como eu, faz você mesmo na sua casa. Você tem certo entendimento de eletrônica, de soldar os bagulhos, de fazer os paranauê todo, vai na fé que dá certo também. E depois que você já tiver feito tudo isso, você já vai estar com uma guitarra dessa nas suas mãos, entendeu? Por um preço não muito alto. E às vezes se você chegar a gastar R$800 nessa guitarra no total, ou sei lá, 900, você vai ver que o som dela vai ficar muito melhor do que uma guitarra de R$2.000, de R$2.500, e pode apostar nisso que eu tô falando, hein? Fiz um vídeo no meu canal que é guitarra de R$400 versus guitarra de R$4.000. E você pode ver, cara, que se você realmente fazer essas coisas, seu som vai melhorar extraordinariamente, não tem nem palavras. Vira outra guitarra, entendeu? E vira uma guitarra muito boa. Agora, por que a melhor guitarra barata? Porque, cara, se você pagar R$360 nessa guitarra e gastar R$500 com ela, vai dar, sei lá, R$860, né? E se você for ver no mercado uma guitarra de R$860, é quase a mesma coisa que isso aqui, entendeu? Só que o seu som, depois de gastar isso, vai estar totalmente superior. Como eu disse, vai estar na base de uma guitarra de R$2.000, R$2.500. E isso eu já disse, eu garanto pra você. Por isso que eu sou muito mais a favor de você comprar uma guitarra barata e tunar ela do que você comprar uma guitarra meio termo assim e deixar original. E pode anotar o que eu tô falando pra você. O que muda muito no preço da guitarra não vai ser o som. Às vezes é só isso aqui, ó. O adesivo vai influenciar diretamente no preço dela, entendeu?
e às vezes você arruma uma coisa igual de outra marca. E tudo isso que eu tô falando pra vocês são coisas que eu fiz e que deu certo, por isso eu tô repassando. Você pode ver nos meus vídeos que o timbre que eu tiro com essa guitarra é demais. Aí você pode falar, nossa, tá ligando numa Boss MA80, plugando num valvulado e microfonando. Não, eu gravo usando meu celular e a única coisa que tem demais aqui é a pedaleira mesmo, porque de resto vai tudo direto no celular e já era, entendeu? Eu não precisaria estar mentindo pra vocês, eu tô falando e realmente é verdade. Se você pegar e gastar 300 conto nessa guitarra e depois gastar mais 500 só customizando ela, você vai ter uma guitarra melhor ou no nível de uma guitarra de R$2.500 por aí, entendeu? Eu garanto isso pra você. Se você fizer e der errado, você pode vir aqui me xingar, cara. Eu sei que não vai dar errado, porque deu certo comigo e vai dar certo pra você também. Agora, se você tá pensando em comprar uma guitarra de R$400 e deixar ela original e subir em palco e fazer gravação, cara, não vai ficar muito legal isso aí, tem que ser sincero pra você. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, uma mobilete e levar para autódromo para correr lá, entendeu? Não vai funcionar direito isso aí. Por isso que eu tô falando pra você. É melhor você customizar a sua guitarra, colocar a captação boa, blindar ela, trocar tudo, entendeu? Deixar só o pedaço de madeira. E outra, eu recomendo a Memphis porque eu realmente vejo que ela tem um padrão de qualidade melhor que as das outras no mercado. Eu sei que a madeira dela não é de compensado, não é laminado, não é nada dessas fuleiragens. É um basswood inteiro, sem emenda. Você pode ver que eu já até... dá pra ver que é verdade que eu tô falando, porque há muito tempo atrás eu fiz essas marcas aqui escrota nela, mas fazer o que? Quando a gente é pequeno a gente tem uma loucura na cabeça, né? E eu falo como se fosse 10 anos atrás, né? Mas não, eu estudo guitarra desde 2014 só. Comecei a tocar guitarra assim, pra estudar mesmo, lá pro finalzinho de 2014. Pouco tempo, né? Pois é, mas a gente tem sempre que se esforçar pra tá aprendendo muito mais coisa em pouco tempo. E cara, era isso que eu tinha pra falar, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com seus amigos para ajudar aí na divulgação do meu trabalho e é nóis, valeu!